E a gente também, né, pautou o nosso programa aqui hoje, o Contexto, para tentar entender quais os reflexos da prisão do Bolsonaro ali na agenda política do Congresso Nacional. A gente vai conversar agora com o senador Rogério Marinho, que é o líder da oposição no Senado. Oi, senador, muito boa tarde. Obrigada por aceitar aqui o nosso convite. Boa tarde, Andressa e todos aqui do Metrópolis, estou à disposição. Senador, a gente teve ontem, né? Foi tanta coisa que aconteceu ontem que eu já nem sei, mas foi ontem. O senador Marcos Duval, que foi, né, teve que colocar ali uma tornozeleira eletrônica por determinação do ministro Alexandre de Moraes, e também tivemos a prisão do Jair Bolsonaro. De que forma essas medidas vão impactar o trabalho do Congresso daqui para o final do ano? A gente tem poucos meses aí ainda para votações no Congresso. A gente está diante de uma crise institucional ou não vai ter interferência nos trabalhos do parlamento? Olha, sem dúvida, não dá para fazer de conta que nada está acontecendo, né? Nós estamos vivendo já há algum tempo, eu diria, num regime de exceção, com uma série de arbitrariedades que estão sendo perpetradas contra agentes públicos, contra jornalistas, né, contra pessoas comuns, que vêm sendo julgadas numa escala industrial, muitos deles sem direito à defesa da forma como preconiza a legislação brasileira. E para a gente não perder muito tempo, vamos a esses dois fatos que ocorreram ontem. A questão das tornozeleiras ao senador Marcos Duval. É bom lembrar que se pode ter alguma reserva em relação ao que ele fala, ao que ele diz, mas o privilégio de ter a oportunidade de falar é da instituição que ele representa. Ele é senador da República, votado por centenas de milhares de cidadãos de Espírito Santo, né? E essa prerrogativa, de acordo com a nossa Constituição, necessariamente precisa ser respeitada no escopo do artigo 53 da Constituição Federal, que fala sobre inviolabilidade do mandato, né? E sobre quaisquer atos, ações, enfim. E isso vem sendo relativizado pelo Supremo Tribunal Federal. Se colocar a tornozeleira eletrônica num senador que volta dos Estados Unidos alegando risco de fuga, não é só ilógico e irracional, como me parece muito mais uma questão punitiva, eu diria mesquinha. Se o senador Marcos Duval intencionasse, tivesse essa vontade de fugir do país, teria ficado nos Estados Unidos, não teria retornado, né? Então, você suspender o salário, né, impedir que ele tenha acesso a cartões de crédito, né, no depoimento dele até de parentes próximos que isso tenha ocorrido, isso é uma perseguição, uma injustiça. E a verba de uma gabinete maneira, também, né, líder? Também está bloqueada, né? isso é uma maneira de impedir que a pessoa sobreviva até. Como é que ele vai sobreviver? Como é que ele vai se alimentar? E alimentar os seus parentes próximos, né? Então, o ministro Alexandre de Moraes tem agido, eu diria, com fígado, de costas para a Constituição, escalando sempre de uma forma, eu diria assim, atabalhoada. Isso tem levado o país para uma espécie de encruzilhada, né, de decisória nas nossas vidas. Isso em relação a Marcos Duval. E ele coroou esse dia, né, porque me parece que ele estava ansioso de colocar uma espécie de nuvem de fumaça sobre as notícias do Lava Toga, né, que mostram que os seus assessores junto ao Tribunal Superior Eleitoral combinavam entre si a maneira de prejudicar à margem da lei pessoas que estavam sendo denunciadas, né, no 8 de janeiro, né, o juiz auxiliar, inclusive, comemorando o fato de estar se afastando e dizendo que durante o juízo de instrução eles seriam condenados, quer dizer, pré-julgando, né, antecipando o julgamento da pior forma possível. Né? Eles criaram uma espécie de certidão positiva e negativa. Isso me lembrou muito, Andresa, os tribunais de inserção da Alemanha nazista e da Itália fascista, sabe? Você classificava as pessoas pela sua vontade política, né? Então, aqui, o ministro Moraes criou, e a sua assessoria, uma estrutura
que dizia que era positivo ou negativo. Então, positivo era quem tinha alguma atividade nas redes sociais da direita, né, que fazia críticas ao Partido dos Trabalhadores, ou ao STF, ou a Lula. Então, esses eram positivos e poderiam ser imputados de crime pela opinião que tinham do ponto de vista político. E os negativos eram aqueles que, olhando as redes sociais, não mostravam nenhuma atividade nesse sentido. Então, isso é odioso, é detestável, é deplorável. Isso mostra as entranhas do Poder Judiciário da pior forma, né? Não há justificativa para o que aconteceu no Brasil. Isso compusca, mancha, macula, né, todo o processo de instrução, né, das ações de 8 de janeiro, porque mostra que nós temos um juiz que era vítima, que continua com sangue nos olhos, né, com vontade, evidentemente, de se vingar dessas pessoas, né, de uma forma inquisitorial, né, à margem da legislação, né, e eu quero aqui aproveitar e fazer um parêntese, né, nós assistimos nos últimos 3 anos, vou falar apenas de 2 declarações, uma da Carmen Lúcia, né, dizendo que a censura é odiosa, mas ela faria só daquela vez, né, por ocasião das eleições de 2022, né? E agora o Barroso, a semana passada, quando diz, olha, emudecer, calar, retirado a 3 ou 4 perfis das redes sociais é um preço pequeno a se pagar pela democracia no Brasil. Não, Barroso, não, Carmen Lúcia, não, Alexandre de Moraes. Vocês estão desequilibrando a democracia, vocês estão atingindo de morte a democracia liberal com o argumento de que estão defendendo a democracia. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis, muito perigosos, e é importante que a sociedade entenda que, independente do viés de direita ou de esquerda, a justiça e as leis têm que proteger a todos, os inimigos e os amigos, os pretos e os brancos, os de direita e os de esquerda, independente do viés ideológico, da cor partidária ou de qualquer que seja a opção do cidadão brasileiro. Senador, o que eu apurei conversando com algumas pessoas hoje pela manhã é que serão poucos os impactos políticos disso no Congresso. Claro, deve haver uma pressão grande aí em cima do Davi Alcolumbre, que é o presidente do Congresso, e do Hugo Mota, que é o presidente da Câmara. O projeto da anistia, né, está ali na Câmara, o deputado não pauta esse projeto, né, vocês vêm pedindo isso desde o início. No Senado tem os pedidos de impeachment contra o Alexandre de Moraes, que também se avolumam, e o Davi Alcolumbre também não dá nenhum sinal de que isso será pautado. A gente está num ano pré-eleitoral. Neste momento, essa agenda pró-Bolsonaro tem alguma chance de ser imposta de alguma forma, alguma resposta do Legislativo deve vir para o Poder Judiciário, ou o senhor não acredita que vai haver, da parte dos presidentes da Câmara e do Senado, alguma atitude nesse sentido, embora eles estejam sendo bastante cobrados com relação a isso? Veja bem, essa pauta não é a favor apenas de Bolsonaro, é a favor da democracia. Nós colocamos hoje 4 assuntos que consideramos prioritários, né, que preservam a instituição e defendem os princípios fundamentais da democracia liberal que todos nós brasileiros juramos defender à luz da Constituição. Primeiro, acabar com o foro privilegiado, né? O foro que deveria ser uma espécie de blindagem, de proteção para os parlamentares, né, que precisam, no exercício dos seus respectivos mandatos, estarem blindados de qualquer ação persecutória dos donos do poder, tornou-se, na verdade, um instrumento de coação, né, do judiciário sobre alguns parlamentares que têm fragilidade do ponto de vista judicial. Né? Então, não é possível a continuidade desse foro, né, até para que os grilhões, né, que o Legislativo tenha sejam quebrados de forma definitiva e os deputados e senadores possam se ombrear com os cidadãos comuns a partir da primeira instância judiciária. E isso tem a ver com outro aspecto que eu considero essencial, né, que é a questão da anistia. A esquerda brasileira grita, brada, né, entoa uma palavra de ordem chamada sem anistia. Não existe nada mais hipócrita, né, do que o que é dito pela esquerda brasileira. Essa mesma esquerda que foi anistiada por crimes de sangue, né, de sequestro, de roubo, né, de violência armada, de extorsão,
né, de assalto à mão armada. Essas pessoas que foram anistiadas são as mesmas que gritam assim despreocupadamente sem anistia, porque não querem a reconciliação do país. Não querem que o país se volte para os problemas reais que o país tem. Ninguém fala mais do roubo do INSS. Ninguém fala mais dessa questão tão essencial que é o aparelhamento da máquina pública feito pelo Partido dos Trabalhadores, que afundou os fundos de pensão e as empresas estatais. Está aí a situação dos Correios, né? Ninguém fala mais da questão fiscal no Brasil, né? Um governo perdulário, populista, temerário, irresponsável, que gasta como se não houvesse amanhã e cria um aumento enorme da nossa dívida pública em função dos déficits gerados, porque este governo não tem projeto de país, tem projeto de se perpetuar no poder e está deixando um enorme prejuízo agora e para as futuras gerações, né? Nós estamos num momento em que há uma necessidade de nos debruçarmos nos problemas reais que o país tem. Então, a anistia é um processo de reconciliação. E nós não achamos que deverá haver uma imposição de se votar contra ou a favor, mas que seja pautado. Que a Câmara paute e seja votado, que passando na Câmara paute no Senado seja votado, e que se passar é um dispositivo previsto na Constituição, uma prerrogativa do Congresso Nacional, e eu não tenho dúvida que será cumprida, e nós teremos aí a condição de virar essa página e seguirmos adiante. Agora, o que não dá, Andressa, é você ler nas páginas de jornais, é você conversar aqui com deputados e senadores, dizer que eles estão com medo de pautar ou de votar esse projeto, porque o judiciário não deixa. Então, se o poder legislativo está sendo tutelado por um outro poder, então o equilíbrio necessário entre os poderes, esse sistema de freios e contrapesos que determina a rigidez, né, da democracia liberal que preconizamos, né, e que defendemos de acordo com a nossa Constituição, cai por terra, né? Há uma hipertrofia, ou seja, uma invasão exagerada de competência de um poder sobre os demais. Então, anistia, fim do foro privilegiado. Uma outra questão que para nós é importante, né, essa interferência do judiciário, as medidas que foram impostas ao senador Marcos do Val. Então, nós queremos que seja votado no plenário, porque se impede o pleno exercício, né, da sua função como senador. Então, a lei determina que seja votado pelo Senado. Então, o Senado é quem vai decidir, ou deve decidir, se ele deve continuar com essas medidas ou não. E, por fim, a abertura do processo de impedimento, de impeachment, né, do ministro Alexandre de Moraes por crime de responsabilidade. E aqui eu digo com muita tranquilidade, ele incorreu no crime de irresponsabilidade e incorre de forma reiterada, porque ele é juiz e é vítima, né? Ele há 7 anos, por exemplo, conduz um inquérito que não termina nunca, que é o inquérito dos fake news, né? Próximo ano vai comemorar 7 anos, o inquérito deveria demorar no máximo 90 dias. Né? Você tem hoje um povo, a hidra, que permite que o ministro Alexandre de Moraes possa trazer todos os assuntos da República para sua égide. E isso, sem dúvida nenhuma, é um grande perigo para a democracia brasileira. Senador, eu agradeço muito a presença do senhor. Fica aberto aqui o convite para sempre que o senhor possa participar aqui com a gente para poder analisar um pouquinho os fatos aí da política. Uma boa tarde para o senhor. Obrigado a você.